Olá, bem-vindos a mais um Momento Enem. Eu sou Márcio Carvalho, professor de Sociologia do Colégio São Francisco Coque, da cidade de Passos. E hoje a gente escolheu para falar com vocês aí um pouco do tema sociológico que envolve o universo Marvel. Tá? Então, assim, a gente tem essa busca pelos estudos, claro, prevendo o Enem, mas também fica a dica, assistir filmes, ler HQs, ou mesmo ver uma partida de futebol, entre tantas outras diversões, podem também ser formas de conhecimento. Tá? E vocês vão perceber isso quando a gente for analisar os heróis Marvel, e aí, claro, fica dicas como, por exemplo, séries como Game of Thrones, ou filmes, Harry Potter, que tem essa pegada, de temas tão cobrados, e tão falados dentro do campo da sociologia, mas não só da sociologia, mas de um modo geral, dentro de todas as ciências humanas. A gente começa falando da Marvel, nesse momento Enem de hoje, e aí, claro, a gente vai pegar a criação de cada personagem, e como que essa criação, como que esse personagem é inserido dentro de um contexto histórico e sociológico, e qual a importância do surgimento desses personagens. A gente começa falando do Capitão América. O primeiro gibi do Capitão América foi publicado em 1941. E em 1941, a gente sabe que é o contexto do quê? Da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45. Então, o Capitão América ele surge dentro desse contexto, da Segunda Guerra Mundial, representando o lado dos Estados Unidos contra o outro lado, que era do totalitarismo, que era, no caso, da Alemanha, Itália e Japão. Como a gente pode perceber aí, nesse esqueminha, a Segunda Guerra Mundial, como eu já disse, de 39 a 45, tinha de um lado o eixo, que são os estados totalitários, formados por Alemanha, Itália e Japão. E de outro lado, os aliados, que tinha Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra. Então o Capitão América ele entra, representando os Estados Unidos, no caso os aliados, contra os estados totalitários do eixo. E não à toa, logo no primeiro gibi do Capitão América, ele aparece aí na capa dando um soco em nada mais, nada menos do que Adolf Hitler, líder da Alemanha nazista. Então ele chega exatamente, esse personagem, para marcar um território e mostrar que os Estados Unidos tinha poder e iria combater os estados totalitários, como a gente pode perceber nessa questão do Enem. A capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos contra, e aí fica muito fácil, o Capitão América ele entra contra os regimes totalitários, Na Segunda Guerra Mundial seria aí a alternativa letra E, tá? Esse é o Capitão América. Em outro contexto, um pouco à frente aí da Segunda Guerra Mundial, nós temos a Guerra Fria, Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, sobram dois países aí poderosos, de um lado o próprio Estados Unidos e de outro a União Soviética, Começa então a chamada Guerra Fria, tá? Estados Unidos defendendo o capitalismo e a União Soviética defendendo o socialismo. Então o Homem de Ferro surge exatamente para quê? Para mostrar que os Estados Unidos tinham poder bélico e tecnológico. Porque nesse contexto da Guerra Fria a gente vai ter as famosas corridas armamentistas e corrida espacial. Os Estados Unidos faziam uma arma, a União Soviética fazia duas, os Estados Unidos fazia três. Então, na verdade, o que a gente tem aí é uma corrida pelo poder tecnológico. E o Iron Man, o Homem de Ferro, ele representa esse poder tecnológico dos Estados Unidos contra a União Soviética. Tá? E ainda nessa pegada, outra personagem famosa aí dos quadrinhos e dos filmes, a Viúva Negra. E olha que interessante, a Natasha Romanoff, que é conhecida como Viúva Negra, ela era da União Soviética. Ela era da agência secreta chamada KGB. E ela sai da KGB da União Soviética e vai para a SHIELD, dos Estados Unidos. Então,
Em plena Guerra Fria, essa personagem mostra, né, que quem está mais, né, à frente é os Estados Unidos contra, né, a União Soviética, tá? E ainda dentro de todo um contexto de Guerra Fria, né, nós temos dentro dos Estados Unidos movimentos, né, de protestos internos, como por exemplo o movimento social negro, né? E aí os negros na década de 60 se organizam, né, principalmente no grupo chamado Panteras Negras, né, que era um movimento que se pretendia armado, né, para protestar e garantir os direitos civis dos negros. Não à toa, né, o Stan Lee, que é o grande criador, né, dos personagens Marvel, né, cria a HQ, né, e o personagem Pantera Negra, né, que surge aí dentro, né, da história, né, do gibi do Quarteto Fantástico. Então Pantera Negra, né, ele se torna, né, um representante desse movimento social negro, Panteras Negras, e também, né, o primeiro super-herói negro. E o Pantera Negra, né, a gente tem falado muito dele nas últimas semanas, inclusive pela morte, né, do ator que representava, né, o Pantera Negra nos filmes, tá? Falando um pouco mais dos Panteras Negras, né, surgiram como um grupo que defendia a resistência armada contra a opressão dos negros. Foi fundado em 66, né, ano que surge, né, o personagem Pantera Negra da Marvel. Então essa relação é muito forte, né? E aí a gente tem as questões, né? Por exemplo, essa da UFO, que traz, né, os Panteras Negras como um grupo aí que surge em 66, né? E das perguntas que aparecem, né? A gente destaca aí a letra A, que foi um movimento que abandonou a via pacífica, tá? Pregando a necessidade da população negra norte-americana se armar para garantir a segurança, tá? Então a resposta aí seria a letra A, ok? Bom, um rápido esboço, né, de alguns personagens que a gente escolheu para hoje, mas vocês já conseguem sentir, né, a relação, né, de como que personagens, né, de filmes e HQ têm, né, esse entendimento, né, de transformações, né, sociológicas e dessa sociedade, né, que necessita aí de representações, ok? Bom, espero que tenham gostado. Quem sabe nos próximos vídeos a gente possa falar também dos personagens da DC, que também tem essa pegada, né, sociológica. E fico feliz aí de ter apresentado um pouco dessas ideias sociológicas a partir, né, dos heróis Marvel. Forte abraço a todos, até!